Os 4 primeiros capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, eles nos mostram diferentes parâmetros, diferentes vertentes, diferentes formas para que dentro destas formas se forneça uma força, um entendimento, para posteriormente a gente conseguir entender. Então aí começando capítulo 1 do Evangelho, né? Primeiro capítulo começa como não vim destruir a lei. Perfeito. Quem não veio destruir a lei? Se assim pudéssemos dizer, nós aqui neste momento não deveríamos vir questionando, fazendo colocações de certo e de errado para cá ou para lá. Aqui tratamos de um ser diferenciado, mas agora aqui comigo, para começar uma história, eu não venho com informação, eu estou aberto às informações, sem preconceito, sem uma pré-sinalização daqui ou dali. Eu vim para continuar. Eu vim para dar continuidade. No capítulo 1, não vim destruir a lei. Diz assim, vou aproveitar que a gente tem a tecnologia. Perfeito. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo se ache na lei perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota em um único ponto. Isso aí está em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus não veio à Terra para destruir a lei mosaica. O Espiritismo não veio destruir, ou como diz no Livro dos Espíritos, queimar as ideias, as experiências, as vivências de Jesus. Quem vem depois não vem destruir, ele vem dar continuidade. A gente está pelo prisma da vida espiritual, a gente está pelo prisma das pluralidades de existências. Perfeito. Mais para frente, a gente tem um pouquinho a mais, né? A gente vai chegar lá. Mas assim que Jesus vem, ele já falava sobre essa questão? Ou ele não pôde dizer tudo naquele momento? Então, assim, na lei mosaica, a primeira revelação, assim, né, dita pela espiritualidade, na lei mosaica, ela vem com uma característica muito forte, porque o meio era muito forte. A Terra estava num momento muito agressivo, o mundo, a história temporal. Naquele momento, para se atingir, para se denominar um único Deus, para se denominar leis divinas e a parte leis terrenas, né? Existe uma divisão neste momento, né? De lei divina e lei terrena. Perfeito. Nessa época, neste período, nesta terra, desse tempo, Moisés teve a revelação das 10 leis, decálogo, toda aquela história toda. Tudo ali dos 10 mandamentos. Para que viesse uma primeira instrução e tentasse tirar todo mundo do mundo primitivo e tentar aproximá-los. Mundo primitivo é um mundo do que um batia no outro por causa de uma carne, batia um no outro por causa de um lugar mais abrigado para
para subsistir, até para procriar também, né? Um batia no outro ali. A gente tem histórias, né? Estudo a história aí com a ajuda dos nossos amigos da ciência, que para procriar também, pô, aquela mulher, aquela situação é melhor para mim. Sai desse mundo primitivo e tenta agregar todo mundo todos juntos, todos unidos. Gera confusão, gera agressão, gera uma intemperança, gera problemas. A lei mosaica vem para tentar dominar. Tanto é que na lei mosaica aí, a gente tem aí o olho por olho, dente por dente. Uhum. Antes, nem isso havia. Era olho por olho e acabou. Não havia nem a vingança, porque o mundo e o ser humano não tinha nenhum raciocínio desenvolvido para vingar. Veio, agregou, ele percebeu, ele entendeu, ele viu a possibilidade de vingança. Por exemplo, vamos supor, a pessoa fazia mal pro outro de forma aleatória. Aleatória. Aí eles falaram assim, não, agora você só pode fazer o mal se te fizerem o mal. Tipo assim, amenizaram, mas ainda não era o ideal, né? É incrível dizer assim, mas é um começo de desenvolvimento, é um começo de intelectualidade agressiva, animal, sim. É, né? De você responder ao estímulo, sim, mas já é um desenvolvimento, né? Quando ele diz assim, né, que a lei fala pra gente amar os nossos amigos e odiar os inimigos. Aí ele fala, porém vos digo, né? E isso aí acho que os publicanos já fazem, ele fala, alguém já faz lá, né? Amar quem te ama é fácil, né? Isso aí. Ele fala assim, agora você ama os amigos e os inimigos. Eu e os inimigos. Não, chega. Para com essa história do olho por olho, dente por dente. Isso. Chega. É como se não tem mais um momento disso. Ele elevou o patamar, né? Aumentou o desenvolvimento intelectual ali, né? E aí, como que ele vai fazer isso? E o desafio moral também, né? Não, a moral sempre... É o alcançável, né? É o que a gente precisa alcançar, né? Mas aqui na Terra, com as experiências que nós passamos, que temos que passar, ele para com essa história. Agora, ama também teu inimigo. Ama? Vai amar da mesma forma que o seu amigo? Não, não é isso. Não é amar da mesma forma. Mas não desejo mal a ele. Perfeito. Porque vai continuar naquele ciclo vicioso. Da maldade, do olho por olho, dente por dente, ação em ação. E aí que é importante, aí que é importante o que você tinha falado, né? Pra gente ter sempre o olhar reencarnacionista, né? Porque se por isso que é o principal, né? Nós estamos aqui com essa intenção de estudar o Sermão do Monte, né? E sobre a visão espírita, né? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós temos essa intenção sobre esse patamar, é importantíssimo ter todo esse entendimento de continuidade, né? Nada nesse mundo aqui se destrói, tudo se transforma. Poxa, Fernando, mas o copo caiu no chão, ele não está destruído? O copo está destruído, a matéria do copo não vai se destruir. Porque ela vai se definhar, ela vai se como que eu posso quebrar, dizer? Diminuir, ela vai se alterar, sumir da nossa vista, porém ela continua em algum lugar, em algum momento. E, dependendo da situação, ela voltará com uma outra intenção, com uma outra vivência. Aquela partícula daquele copo que quebrou. Então, o copo pode ter quebrado, a caneca pode ter sido quebrada, pode. E aí é tudo assim. O nosso corpo é isso. Porque eu vejo assim, tem um inimigo, né? Tem um adversário. Se eu penso em eliminar ele, não é nenhuma estratégia inteligente. Porque eu compreendendo que ele continua existindo, agora ele tem uma vantagem, né?
Porque ele tá fora da matéria e a chance dele me causar mal é maior, né? Além da obsessão, né? E sim, sim. E você falou, eu falei, poxa, o que a gente pode fazer, então, para entender isso tudo? Entender que se eu estou fazendo o bem, esse bem vai vir para mim, né? Se eu estou plantando o bem, esse bem vai vir para mim. Se eu estou divulgando o bem, o evangelho, o Cristo, a moralidade infinita, essa moralidade vai vir para mim. Situações melhores vão vir para mim. Quem nunca pediu ao pai, à mãe ou algum responsável, o que fez para pedir? Gerou uma situação, não, deixa que eu lavo a louça, não, deixa que eu lavo o carro, deixa que eu arrumo minha cama. Quando particularmente acho que todo mundo teria a obrigação de fazer tudo isso para dividir e não... Né, negociar, né? E a gente usa essa situação por quê? Eu vou fazer o bem, porque depois, daqui a pouco, eu vou querer ir na padaria e comer uma balinha, comer um chocolate. E aí a gente pode falar assim, começou. Isso. Começou. Saiu. Porque se é aquele cara que só quer exigir, só quer mandar, ele fica fazendo birra, tá num momento ainda muito, né, muito primitivo. Se ele começou a negociar, a inteligência dele já tá mais elaborada. Ah, mas, Fernando, para com isso. Não, tá. Ele começou a negociar e não tá querendo mais ganhar no braço, no grito. Sabe o que você me fez lembrar da minha filha? Olha que ela fez. Não, você lembrou da sua filha porque eu tô falando de uma experiência minha. Eu já fiz isso. Eu vou falar quem não fez, não, mas eu já fiz, então. Né? Ela chega da escolinha e ela quer comer bolacha. Ela fala, não, filha, come uma coisa saudável, come uma maçã. Aí fica aquele jogo, né? Aí, ontem ela chegou da escola, eu vi que ela foi e pegou a maçã. Só que ela também pegou a bolacha pra dar umas 2 mordidinhas na maçã. Tipo, já falou assim, ó, pai, eu vou comer 2 mordidinhas. Ela não progrediu? Então, ela não melhorou? Isso, eu falei, tá bom, na próxima ela já larga a bolacha de vez, né? Não, aí vai ser outra batalha, né? Porque aí cada dia é uma batalha diferente. Afinal, a gente vai... O que mais nos dá Deus é tempo. Tempo para corrigir todas as oportunidades que a gente errou, ele nos dá tempo. Até inserir oportunidades. Até inserir esse hábito, né? Aí, quando se torna um hábito, a gente nem sente, né? Aí fica no automático. Aí, perfeito. Aí, moralmente, você está transformado. Você já entendeu, é melhor eu fazer, é melhor eu ajudar, é melhor eu plantar. Será que Jesus se esforçava para ser bom? Já era o natural dele, né? Uma espiritualidade de 4 bilhões e meio de anos, como diz, ele já passou por tudo isso, ele já viveu isso. E hoje ele é naturalmente assim. Perfeito. Ponto. E ele não vai colher? Não vai colher, não. Ele já colheu. Já colheu. Nós é que estamos aqui para entender isso tudo, né? E aí, sem demérito nenhum para quem não entendeu. No tempo dele. Tá aguardando a oportunidade, tá aguardando a ficha cair. Durante muito tempo, a ciência e a religião ficava confrontando assim. Por quê? Para chegar na ciência, a gente entrar na última revelação, que é a terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência, a fé raciocinada. Não meramente acreditar por acreditar, porque me falaram, e ponto, acabou. Até, voltando um pouquinho, uma analogia àquela situação primitiva. Alguém me falou, Moisés me falou, agora o Cristo veio, mostrou, escreveram, e o Espiritismo vem te fortalecer, fazer que esse teu raciocínio chegue a um nível científico comprovadamente aceitável. Da mesma forma que até a gente acabou de falar, do exemplo de fazer todo dia um pouquinho, a gente vai conseguir construir uma casa, construir um pouquinho, a gente vai conseguir construir
uma relação, construir um pouquinho, a gente vai conseguir, né? Para entrar nessa relação ciência e religião, a gente precisa do espiritismo, que é a fé raciocinada. Entendendo todas as outras colocações do espiritismo, né? Que a gente também vai estar abordando, tá bom? Perfeito. A ciência nada mais é a matéria, uma irmã divina. É uma irmã, ela é igual à religião. Ela não é mais nem menos. Porém, ela tem uma visão material. E a religião, uma visão espiritual. O espiritismo está ali, cercando tudo isso e explicando tanto a parte religiosa quanto a parte científica. Todas as matérias são formadas por atração e vibração. As mudanças nesses momentos e situações e especificidades mudam a matéria. Aí a gente pode falar de aquoso, sólido, né, vaporoso e assim vai. Explicados também pela espiritualidade. Aquoso, pela maleabilidade, pelo não estar tão junto, por tais componentes estarem juntos, por tal situação, por tal orbe, por tal isso, por tal aquilo, e assim vai. A gente precisa ter hoje a gente não consegue aprofundar, mas a gente pode entender que existem essas possibilidades por causa de todas as possibilidades. A gente pode entender que existem todas essas opções da matéria se formar ou se agregar por causa de todas as possibilidades que podem existir. Vamos dizer assim, podem existir vários tipos de seres humanos, dependendo da situação financeira, dependendo da situação moral, dependendo da situação de saúde, dependendo do país que mora, dependendo da época que mora, depende de muita coisa. Então, e aí, numa primeira bem-aventurança, né? Na segunda bem-aventurança que a gente vai abordar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Porque a gente pode asseverar que a ciência ainda ela é muito materializada a ponto de não conseguir provar o que é espiritual, né? Embora esteja avançando bastante, até o que é matéria, né? Estejam chegando a um nível que eles entenderam, então, que o átomo pode ser dividido, o próton pode ser dividido, o quarks pode ser dividido, e aonde vai chegar, não sabemos. Eles, os irmãos cientistas, estudiosos da matéria, vão se debruçar, vão estudar, vão procurar informação, vão fazer experiências lá, né? Vão ter situações, momentos que olha, isso. Agora mudou. Isso. Até o conceito de matéria. Então, quando a gente, há 30 anos praticamente atrás, a menor matéria era o átomo. Né? Há pouco tempo atrás já dividiu o átomo, já repartiram ele no meio. Quem disse que daqui a pouco não vai dividir de novo? Vai mudar. Com certeza vai mudar. Até um movimento quântico, que eu não tenho condição de falar, mas eu acredito que vai para esse lado. Sim. Rainha terrena, assim chamado a mensagem, rainha terrena. E essa rainha desencarnou, chegou no plano espiritual e realmente entendeu o que era realeza, o que era vida e o que havia acontecido com ela na experiência que ela trouxe, a última experiência. Ela viveu riqueza, poder, né? Todas as regalias, viveu tudo isso. Porém, na vida espiritual, ela não levou nada disso. Levou as consequências dos atos bons e ruins e, principalmente, enxergou ali a realeza
do Mestre Jesus. Enxergando toda a moralidade do rei, do governador da terra, que fornecia todas as condições para os irmãos encarnados, especificamente, desenvolverem, passarem suas provas e expiações, terem seu momento ali, e voltar à vida espiritual com algum ensinamento. Ela percebeu aí, a gente entende que ela percebeu que todas as ações boas lhe renderam frutos ali. E todas as ocorrências que não foram muito bem aí desenvolvidas por ela e por os seus, também tiveram consequências. Perfeito. Então, adquirindo um pouquinho mais de moralidade, ela em si, e enxergando que aquela moralidade crística... E até mesmo acho que o choque dela ver que aquela hierarquia, aquela posição, até para nós, né, questão de diploma, aquela pompa, de status que a sociedade carimba, coloca, né, chegando no plano espiritual, se ela tivesse um súdito mais moralizado, ele teria acima dela, né? Sim. Seria isso? Sim, seria isso. Eu tenho um pensamento que eu vou ver se eu consigo aí exemplificar. Muitos momentos, né, a gente está preocupado com a especificidade. A gente está muito preocupado em ser capacitado em apertar aquele tipo de parafuso. Nós estudamos, nós nos preocupamos, nós desenvolvemos, nós fazemos tudo o que podemos para apertar aquele parafuso da melhor forma possível. Legal. Ótimo. Isso é desenvolvimento. Sim. Tranquilo. Porém, o parafuso chega no limite dele. E você fica ali... Poxa, mas apertando, eu sou capacitado... até espanar, né? Até espanar. Quando, na verdade, seria muito simples. Você já tem toda a capacidade e aquela máquina daquele parafuso tem que continuar sendo operada, tem que ir operando ainda, por que você não troca o parafuso só? Com outra característica. Você continua ainda trabalhando com a sua especificidade, mas o principal, você não perdeu a visão global. Se eu me especializo muito, eu fecho o meu campo de visão, pode ser que eu me perca nesse momento de só entender aquilo ali, só daquele jeitinho ali só, e não enxergo o restante. Espero só o parafuso chegar, porque eu sou especialista em apertar aquele parafuso com aquela especificação. Quando eu não consigo entender que aquele parafuso não está dando certo mais, eu posso pedir outro parafuso para o chefe falar, ó, descobri que tem um parafuso diferente, ó. Por favor. Coloca, dá resultado. Aí assim a gente espera, dá resultado. Ele já abriu o campo dele. E agora ele vai ter que estudar por esse parafuso novo. Assim, tô tentando... Sim. Tá? Então, por momentos, a gente tem que ter cuidado na especificidade, né? Você querer ser especialista. Não há problema nenhum. Um pensamento, sim. Não há problema nenhum. É isso que nós todos precisamos. Porém, não é isso o final. Não é isso a história toda. Né? A gente tem que ter uma compreensão. Até porque eu vou ser especialista nisto, o outro vai ser especialista nisto, e todos nós estamos vivendo a mesma história. Porque senão a gente fica na nossa bolha, né? Hoje em dia é muito dito isso, né? Até nas redes sociais, né? Que a gente fica só na nossa bolha e só convive com aqueles que pensam igual e não se permite descobrir novos ângulos, né? Descobrir, enxergar, entender, adquirir outro ângulo, e aí você está melhorando, está desenvolvendo. Na bem-aventurança a gente vai chegar nisso também. É interessante até porque às vezes o pessoal comenta aqui na página, né, falando assim, ó, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou de outra religião, mas
eu tô acompanhando sempre, eu estudo, eu analiso tal, e gosto, eu penso assim, não, legal, não precisa abandonar a sua religião, né? Não, A gente tá trazendo só mais um ponto de vista, e aquilo que a pessoa concorda ou não, vamos todos avançando em conhecimento, né? Uma grande amiga, se tornou uma grande amiga, porque a gente se conhece há pouco tempo, mas se tornou uma grande amiga. Tem uma outra... Concepção religiosa? Concepção religiosa, obrigado. E ela assistiu a primeiro podcast que eu fiz aqui contigo. E ela falou, poxa, você pode colocar mais exatamente isso aqui. Você pode colocar mais passagens bíblicas quando você fala. Eu falei, tá bom. Pô, vou tomar as dores, você achar que ela tá me agredindo? Não é do feitio da pessoa. Mas eu interpretei e falei assim, verdade, né? Acho que pode. É uma falha minha, pessoal. Não é uma falha, não. Uma dificuldade. Desatenção. Uma dificuldade de reter as palavras, né? Entendi. Mas eu posso e devo. E aí também que me fortaleceu muito. Eu falei assim, é o livro mais lido do mundo. Mais vendido do mundo. Sim, sim. E se, assim, eu acredito que a gente está aqui digno ou querendo ser digno de passar uma mensagem boa, por que eu não vou usar? Porque que ela falou, acredito eu, com uma ajuda espiritual enorme. Eu falei assim, olha, por favor, fala para ele que a gente pode abranger desse jeito, dessa forma. Tá bom. Não, perfeito. E tanto Fechou. Que o próprio Allan Kardec, né, não é à toa que ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele, na primeira versão, ele estava ali ensaiando o título para o livro e era Imitação do Evangelho. E aí a espiritualidade falou, não, é o Evangelho segundo a visão espírita, segundo o Espiritismo. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas espírita aceita Jesus, espírita é cristão. E a gente tem aqui, né, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente só fala do Cristo. Todo baseado no ensino moral de Jesus, né? A gente só fala no Cristo. Vida material. Há muitas moradas na casa do meu pai. O melhor entendimento para esse capítulo seria assim: você acredita que nós somos os únicos? Nós, seres humanos, somos os únicos seres dessa imensidão que a gente tem aí? Segundo a espiritualidade, não há só um tipo de ser. Existem vários tipos. Os próprios mundos, vegetal, reino mineral, vegetal, animal, já é uma prova que já conhecemos e já passamos por isso. Estudamos isso já, tá? Já lemos. E você acredita então que... E aí o ser humano é o único nessa imensidão toda? Dentro dessa imensidão toda aqui que a gente tem, esse nosso sistema solar, contido nesse o quê? Nessa galáxia, que tem, acho que, se não me engano, 300 milhões de sistemas solares, de sóis, com cada um com seu sistema. Essas galáxias formando esse universo. Essas galáxias quanto? 200 ou 300 também? Bilhões de galáxias, né? Cortella tem uma historinha, né? Que ele vai dissecando melhor, né? E hoje a ciência fala de outro universo. Fora esse, o multiverso, o megaversos, e vai assim vai. E aí, dentro de todas essas comprovações que a ciência que já está falando, e o espiritismo, conforme a ciência comprova, o espiritismo assume também. Não, isso é mais interessante, né? Porque o espiritismo é de 1857. E de lá para cá, a tecnologia avançou muito. E nada do que a tecnologia avançou, do que a tecnologia consegue agora captar, analisar, desmente nada do que foi dito, né? Porque se não tivesse alicerçado na verdade,
foi algo escrito em 1857, teria caído por terra, né? Já tinha acabado. Mas a já própria ciência avançando e mais descobrindo só traz mais força pro espiritismo, não é isso? Sim, traz mais força. Até entendo assim, há muitas moradas na casa do meu pai, em 1857. Não há só o seu lar também. Vamos diminuir um pouquinho não, muito. Demais. Não é só o seu lar como a morada do pai. Não é só a sua casa. A minha casa também pode ser. Uhum. Vamos diminuir bastante, né? Não é só, aí você falou, não é só a sua igreja. Sim. Sua condição religiosa. É a minha condição também. Porque existe a pluralidade, existe as diferenças, a individualidade biológica, assim vai. Existem as possibilidades. A morada também. Então, se a gente conseguir trazer mais ainda para trás, minimamente falando, a gente pode isso. Vamos trazer mais ainda? E a baratinha que a gente mata? É uma morada também. É uma vida. Uhum. É uma situação ali, ela tem ali o ambiente dela. Também tem a formiguinha. Também. Vamos para frente. Então, para as coisas macros. Uhum. Os planetas, né? Aí as galáxias, os universos. Vocês acreditam que existe só essa vida terrena? Só esse ser humano terráqueo? O Pai, na sua magnitude toda, ele traria todas essas possibilidades, então, só por causa nossa? Não, por causa de muitas outras situações que hoje a gente ainda não tem nem condição de entender. Aí está Livro dos Espíritos. Nem toda a verdade vai ser revelada porque você não tem condição. Aí você volta um pouquinho lá naquele capítulo 1 falando, ó, não vim destruir a lei. Eu estou te apresentando a lei aos poucos. Eu estou te apresentando a verdade aos poucos. Se eu te falar a verdade, vai dar o bug. Nem bug. É interessante. Você vai resetar e não vai ligar de jeito de forma nenhuma. Nesse mundo, vocês vão ter provas e expiações. Porque vocês vêm do mundo dos primitivos e porque vocês vão para os mundos de regeneração. Aí também tem as diferenças nos estados da matéria em relação ao mundo, que você vai ter que ter conhecimento da relação do mundo e desenvolvimento do mundo primitivo, expiação, prova, expiação, regeneração, mundo feliz. Então são graus evolutivos que tem mundos que são seres também mais atrasados e seres que estão encarnados ali mais avançados que em comparação a nós. Para gerar possibilidades do capítulo 4. Para gerar possibilidades para que se possa operar, para que você possa ter experiências, para que você possa ter condições específicas, porque não daria para colocar num mundo só todas as possibilidades. Não dá essa liga. São muitas. Como se fosse uma sala de aula. A gente não coloca alguém do prezinho com alguém que está terminando o colégio. Não pode, não dá. Voltar então à sala de aula, a minha particular vivência, né? A gente tem vários serzinhos, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua historinha, cada um com o seu momento, cada um com as suas experiências. E falando só da vida material, porque se falar com a vida espiritual aí, a gente não tem nem condição de falar da vida espiritual de cada um, mas vamos falar só de material. E aí naquela sala, você tem um conteúdo, você tem uma experiência, você tem uma prática, você tem uma pedagogia, você tem uma intenção. Você passa, volta e fala assim, e você, conseguiu, entendeu? Ah, entendi. E você, conseguiu? Ah, entendi mais ou menos. E você? Não entendi nada. E o outro fala assim, não, eu acho que eu consegui explicar aquele lá. Aí volta. Aí esse daqui é aquele que foi passear no banheiro e não voltou. Né? Deu perdido. Não tem problema. Esse aqui que entendeu, parabéns. Vai para a próxima série. Esse aqui, né? A justiça divina. Vamos dar mais tempo. Vamos chegar também. Vamos dar mais tempo. Vamos dar mais possibilidades, né? Esse aqui que não entendeu nada. Para tudo. Preste atenção. Vamos dar um passo para trás? No sentido, vamos revisar a lição anterior? Pode ser que a lição anterior não tenha sido muito bem entendida. Não haverá uma possibilidade de você
crescer se você não entender, se você não perceber que você precisa de vários momentos. Alguns precisam de um momento, outros precisam de vários momentos para entender aquela matéria. A gente está na escola. Então, esse aluno aqui que não entendeu nada, a gente puxa para o lado e dá uma atenção especial para ele. A gente volta a lição, a gente volta o entendimento, vê que como está em condição. Conseguiu? Legal. Vamos voltar lá para a sua matéria. A desse ano, a dessa sua sala. Conseguiu? Parabéns. Vai para frente. Não conseguiu? Tudo bem. Vem para cá. Vamos fazer de novo. Tempo. Deus dá tempo para nós. Deus dá reencarnações. Não, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnações, experiências, repetidamente, oportunidades de você tentar corrigir, tentar entender, tentar melhorar. Agora tem uma questão, né? Esses alunos, vamos dizer, que não estão conseguindo acompanhar, não estão conseguindo. Chega um momento que eles não podem atrasar a turma, né? Não podem atrasar a turma? Seria uma analogia... Não entendi mesmo. Vamos dizer, então tem aqueles que estão ali na sala, então todo mundo entendendo as matérias. Tem uns que estão atrasados. Por mais que você puxe de lado, tal, não está compreendendo. Aqueles que têm que avançar vão avançar. Eles não podem atrasar o restante, né? Certo. Seria uma analogia aí com os trabalhadores da última hora? Que sim, vamos supor... Acho que sim. Sabe por quê? Porque assim, o mundo, o planeta... Nós estamos nessa transição, não é? Entendi que agora... Então, tá reencarnando, mas o mundo, a lei de progresso não tem como alterar. O que vai acontecer com esses que se recusam a melhorar? Aí assim, o aluno, ou que se recusa a melhorar, ou que não teve condição de melhorar também, condição intelectual. Certo. Ele vai atrasar a turma? Não, porque a turma vai com seus próprios passos, com o seu próprio desenvolvimento, segundo o livre-arbítrio de cada um aí, eles vão continuar. A gente tem um costume, a gente está aqui acostumado a pensar negativamente, na verdade, né? Assim, ele tá atrasando a turma, não tá atrasando. Ele tá no tempo dele, não tá atrasando ninguém, gente. Né? Aquele aluno ali, ele tem um problema, ele tá piorando a situação. Não tá piorando nada, gente. O cara não entendeu ainda, calma. É difícil pra gente? É difícil. Aqui, o profissional, né, no caso, que é da educação, é difícil, é extremamente difícil. Porque vai requerer de mim condições de eu tentar entender aquele cidadão, tentar pesquisar, aprender, buscar, ajudar ele, mas ele não está errado, ele está no tempo dele. Os mais agressivos, até, né, na escola mesmo, os mais agressivos ainda também não entenderam que não tem que ser agressivos. Não é demérito, é que ele não entendeu, ponto, acabou. Ele não tem condição, a cognição dele, intelecto e assim vai. Espiritual, não virou ainda. A chavinha não bateu. E trazendo pro nosso mundo habitado, seria também uma forma pedagógica, né? De cada um estar próximo com aqueles que condizem mais com o seu grau de entendimento, né? Não como você disse, assim, não de punir, não no sentido de ser como um julgamento, mas só como para que seja uma melhoria melhor para todos, né? Que cada um esteja junto. E aí eu penso assim, nesse grau evolutivo dos mundos, já houve uma seleção assim no passado, né? Daqueles que eram os egípcios, os chineses, os incas, os maias. Já houve essa seleção como uma forma ali de... Eu digo assim, aí como você falou, né? Punição não é punição, porque Deus não pune. Isso. Deus é extremamente não. Extremamente eu tô falando uma palavra, mas ele é justo e bondoso. Isso. Ele nos dá tempo. Segundo a doutrina espírita, até agora, né? Capítulo 4, eles nos dão oportunidades, reencarnações. Perfeito. Oportunidades. Então,
ele é o ser, dizendo assim, que nos dá mais tempo para dar condições, para esperar que a gente entenda, segundo, dentro do livre-arbítrio, dentro de todas as coisas que ele já nos deu, as condições físicas e espirituais, todas as duas, físicas no orbe que você estiver, e espiritual, né, no desenvolvimento que você estiver. Ele já nos deu tudo isso, e aí, segundo o seu livre-arbítrio, segundo as consequências disso daqui, é que você vai subir, que você vai crescer. Quem, nas primeiras civilizações, entendeu isso rapidamente, já está no espírito, no mundo feliz. Está no mundo perfeito. Está vivendo ali muito próximo de Jesus. Acabamos de falar, né? A espiritualidade, né? Em questão, Jesus Cristo. Com 4 bilhões e meio de anos aí, dito pela espiritualidade, né? Já passou por toda essa situação, já passou por todos os momentos, já viveu, já vivenciou 4,5 bilhões de anos. Eu não tenho nem como medir. A gente não consegue nem imaginar o que é isso, né? Não passa nenhum pensamento quanto a aferir. Porque se eu faço isso, eu vou tentar chegar aos pés dele. E detalhe, né? Porque assim, o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que, acho que foi em 1937 lançado, né? A Caminho da Luz. Ele diz que Jesus já estava na formação do orbe terreno. Né, na Terra, né? Ali juntando a nebulosa, bilhões de anos, né? Como você disse. Isso. Só que detalhe, ali ele já era um espírito crístico. Né? Então, assim, a gente não tem nem que se comparar. Não tem nem que fazer essa colocação. Isso. Se comparar, já tá dificultando, né? Já tá piorando a tua situação. Porque, pô, se você comparar uma coisa que é inconcebível, você não tem nem como comparar. A gente se conhece perfeitamente? Não. Eu não me conheço perfeitamente. A gente conhece os nossos filhos perfeitamente? Não conhece perfeitamente. Né? Augusto Cury fala: a vida é real ou é virtual? Augusto Cury pergunta: a vida é real ou é virtual? Aí todo mundo fala: é virtual, é real, cada um tem a sua opinião. Aí ele dá um exemplo. Pergunta: um pai, ele conhece a vida do seu filho? Conhece a vida do filho. Então, uma vida virtual ou real? É real. Não, um pai, com certeza. Eu conheço a vida do meu filho. Eu sei tudo, sabe? Você sabe o que ele pensa? Você sabe o que ele sente? Exatamente. Você sabe o que ele entende das experiências? É virtual. Um pai. Né? Nós pais aqui. Será que eu tenho noção exatamente quando eu falo com minha filha, a mais velha, de 13 anos, o quanto eu estou influenciando? Não tenho. E aí está o erro. Mas o erro, porque eu procurei o erro? Não. Por incapacidade minha. Eu teria que desenvolver situações... de empatia, né? De empatia, de entender, de tentar não agredir, E aí chega no de 10. Totalmente diferente. Conhece realmente? Não conhece. Virtual? Virtual. E conhece? Totalmente diferente da mais velha. E hoje, por sinal, eu tenho uma de 5 meses. Totalmente virtual. Cada noite é um desafio. E até nas questões das dores, né? Será que a gente consegue imaginar o que é a dor de um parto? Não tem como. Não. Então, até a dor, a experiência também... E pra que discutir? Acredito que a mãe sente uma dor enorme, inconcebível. Acredito. Eu espero não passar. Talvez na próxima, Nessa não, mas na próxima, espero não passar. Vou falar assim, mas se tiver que passar, tá bom, tudo bem. Então, daí a importância... Mas não vou criar esse achismo, essa opinião, porque se eu me colocar negativamente, eu carrego isso para depois. Próxima oportunidade me dada,
vão me dar a oportunidade de, olha, então, você não falou que a dor de parto não dói? Então, peraí, ó. A gente escolheu aqui, ó, dentro do seu teu planejamento. Isso, você vai como uma mulher, como uma esposa, uma mãe de família, né? Uma mãe. Porque aí, no caso, o espiritismo cai todos os preconceitos por terra justamente por isso. Porque o planejamento para nossa evolução é espiritual. Então, são várias oportunidades, não é só uma. A maioria dos sofrimentos que nos tocam é por invigilância e responsabilidade nossa mesmo, né? Nossa mesmo, é minha, sou eu que fico com isso. E normalmente não é meu. Você tem aí todas esses sentimentos guardados contigo, te fazendo mal, quando você não é seu. Ou minimamente você tem que expor, você tem que tirar de ti, você tem que resolver, você tem que dissipar, você tem que distribuir, ou você tem que dividir com alguém, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os famintos, bem-aventurados os que sofrem perseguição. Tudo aflições externas que refletem no nosso corpo e trazem consequências espirituais. Se a gente não tem uma fortaleza espiritual, a gente vai ver qual vai ser a fortaleza. Se a gente não tem a fortaleza espiritual, isso tudo fica conosco. Aí vem o câncer, aí vem o problema social, vem os vícios, drogas, né? Relacionamento, problema de relacionamento. Sim. As agressões físicas, lembra? Uhum. Porque o primitivo estava aflito, ele queria comer. E a única solução que ele tem naquele momento é dar porrada no outro lá, dar uma cacetada lá, né? Ele fala o desenho, né? Desenho animado. E vai lá, dá uma cacetada e pega um pedaço de carne dele, né? Sim. Era o natural dele, era esse, né? A aflição daquele momento é esse, o natural é esse, e ele responde, ele age daquele jeito. Porém, aqui já passamos tudo isso, a gente só deu uma visão. Mas aqui agora, você já com todo esse intelecto desenvolvido, com todas as experiências que você já passou, você não entendeu que o aflito, essa aflição é sua, e aí você tem obrigação, você precisa identificá-la, você tem que ter uma autorreflexão, uma autoanálise, autoconhecimento, como você quiser chamar, identificar e buscar uma solução. Quem deve dar o exemplo na situação? O aluno ou o professor? Quem deve dar o exemplo nas situações? O espírito estudioso do evangelho ou o leigo? Cada um vai dar o exemplo à medida do possível que entendeu. Seu testemunho, né? Porque o aluno é aquele ser que está em formação, está começando, né? Tem a condição física, fisiológica, intelectual, cognitiva. E o professor é dele. Cada um tem que dar o seu exemplo. O pequeno também que tem que dar um exemplo. Um exemplo de tranquilo, menor, muito mais simples, de ser uma criança, sim. Mas ele é meio fruto do meio? É. Mas ele pode dar o exemplo. Aí também tem a consequência da vida anterior, né? E se a gente pode ver também Desculpa, pode concluir. Não, e o professor tem que dar exemplo? Também tem que dar o exemplo. Mas aí vai assim, depende do entendimento e principalmente do livre-arbítrio. Ele pode querer ou não fazer isso. E aí que está a questão. A gente tem que entender que não é porque eu sei que eu preciso fazer. Eu também, depois que sei, eu posso escolher se eu vou fazer ou não. Mesmo sabendo. Como que a gente vai entender isso, né? Eu sei que eu não posso matar. Né? A lei mosaica. Eu vou e mato. Cara, pelo livre-arbítrio você escolheu matar. Tem consequências. É obrigado a colher o que plantou, né? Vai colher o que plantou. Eu sei que não posso matar. Eu não matei. Parabéns, você já entendeu. Mas depois do saber, tem a operação. Tem a prática. Tem a, matemática.
nós entendemos como é a equação. Parabéns, entendeu? Agora pega aquele caderno ali, pega essas atividades, pratica. Passa por todos esses momentos de novo para ver se você realmente entendeu. Mas aí entra aquela questão também, né, Fernando? Assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Porque se a gente comete erros, o nosso consciente, vamos dizer, a nossa consciência, quando a gente desencarna, vamos supor, e a gente revisa a nossa existência e fala, putz, eu errei aqui e aqui, tudo bem, mas eu não sabia. Agora, acredito que pro cristão, principalmente para aqueles que se dedicam em estudar Jesus, aqueles que compreendem a Boa Nova, o Consolador Prometido com o Espiritismo, e estudou e ainda assim age de forma bruta, não se permitindo essa reforma íntima, chegando no plano espiritual ali, frente a frente com a sua própria consciência, né? E não com um Deus punitivo, com a sua própria consciência, mesmo. Ele vai... esse argumento de eu não sabia, esse ele não vai poder usar. Não dá mais para usar, não dá mais para usar. Mas a gente precisa entender que a gente precisa conhecer, mas depois do conhecer, existe o livre-arbítrio. A qualquer momento tem o livre-arbítrio, até na hora de fazer também. Vai ter. Você pode parar de uma hora para outra. Comecei a fazer e decidi parar. Existe isso também. Então, acho que a intenção conta muito, né? Vale a intenção, vale o momento, todas aquelas possibilidades. Por que tem vários mundos? Porque se você não entender daquele jeito, a divindade, né, a espiritualidade, a divindade, a senhora tá vendo? Porque naquele ponto ali, ele não deu certo. Coloca naquela situação ali, naquele orbe. Essa terapêutica, ele não se adaptou. Vamos ver uma outra, né? Vamos para outra prática. Vamos testar. Outro método. Outro método. O Consolador Prometido. O Espiritismo. Nada mais é do que dissecar, do que explicar, do que raciocinar com a ciência e a religião juntas. Esse pensamento, essa metodologia que a gente acabou de falar, utilizada por ele para nos curar, para nos ajudar, para nos melhorar. E sempre nos amando. Sempre nos amando. E dando mais um avanço, né? Explicando o que ele explicou antes e nós não entendemos. Não entendemos. Ou mudamos, né? E ainda acrescentando novos patamares, né? Lembra do aluno aqui que não entendeu? Que tu pegou, então precisou pegar esse aluno e colocar ele de lado? Porque esse professor entendeu que aquele aluno não tinha, ele tinha outra condição e separou. E esse professor decidiu fazer isso. Tem professores que não decidem fazer isso. Tem professores que deixam passar. E você não julga, por favor, não julga. E a consequência é dele. A atitude é dele. Tem uma análise. Poxa, a professora ali podia ter feito assim. Eu teria feito assim, desse jeito. Pronto. Você adquiriu conhecimento, você teve um momento para refletir segundo as ações dos outros, e ele vai ter as consequências, vai ter ali a colheita daquilo ali. Né? Perfeito. É muito questionador, né? A gente trabalha com educação e temos que ensinar de qualquer forma. Temos que ensinar de qualquer forma, mas o ser humano é limitado. E para o espírito ainda, então, se quiser se impor com a vida espiritual, é melhor nem se impor. Porque você não vai ter condição de trabalho. Espiritualmente falando, se eu quiser colocar situações espirituais dentro do meu trabalho, não é operável, eu não vou conseguir. Assim, ó, deixa eu até falar, porque por oportunidade, né, a gente teve a oportunidade de mudar de função, e nós agora estamos numa função menos pedagógica e mais administrativa, E aí o que aconteceu? Eu não estou reclamando, tá? Mas aconteceu, e aí eu preciso falar. Em um dia, eu fiz 7
7 atendimentos que teve consequências, né? Desses atendimentos que eu fiz a pais, a alunos, a situações do cotidiano da escola, esses 7 atendimentos me demandaram uma energia que na terça-feira, foi na segunda, na terça-feira, eu passei a terça-feira inteira, eu tinha certeza absoluta que a dor de cabeça da terça-feira, e não era dor de cabeça porque me fez mal, é pela energia que eu despendi para tentar entender, porque eu falei assim, não, se eu mediar conflitos, né? Se eu tô nessa agora, eu vou precisar fazer o meu melhor. Nem sei se eu consegui fazer o melhor, mas eu vou tentar fazer o melhor. Nesses 7 atendimentos, que foi um absurdo de um dia que acho que... Atípico. Tipo, como falam, o Márcio retrógrado, como que a galera tá falando, Marte retrógrado, tem uma colocação astronômica. Não, sim. Tem uma amiga minha que vai me corrigir. Foi nesse dia, nem sei se também é isso, mas foi nesse dia, juntou 7 coisas aconteceram no dia inteiro, e eu pra cá e pra lá, e tentando pra cá e pra lá, e vai pra cima, vai passado. Dia seguinte, nitidamente, pra mim era nítido, pra mim foi muito nítido. É dor de cabeça o dia inteiro, e até por causa dos trabalhos de terça, você tá esgotado, por consequências que eu plantei. Uhum. E não me rogo assim, né? Tive que fazer, fiz. Sem problema. E você tava falando da metodologia e tal, aí eu me recordei de uma frase de Pestalozzi, né? Que o amor é o... Professor de Kardec. Isso, o amor é o eterno fundamento da educação. Espírita. Que teve sua colocação espiritual necessária naquele momento, naquele dia, naquela formação, naquele país, na França, para passar uma situação para Kardec, que já vinha com toda a sua carga espiritual para receber mais uma informação e desenvolver tudo isso aqui que a gente está tentando adquirir e entender. Para depois, se a gente quiser, fazer ou não. Perfeito. Fazer ou não. Aí vão ter vários exercícios. Eu acabei de falar, esses 7 atendimentos. Eu acho que eu quero entender que eu tentei fazer isso. Se eu conseguir, eu não sei. Mas eu quero entender isso. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado, feliz aquele que tem uma pobreza espiritual no sentido de humildade. Perfeito. De saber que não sabe de tudo. Sócrates foi nomeado por uma deusa, que era o ser humano aí, mais evoluído, o mais inteligente. E falou, não, acho que não. Acho que não. Aí eu vou procurar 3 intelectualidades diferentes uma das outras e vou pesquisar isso, porque eu não acredito que eu sou o mais inteligente. Aí foi num carpinteiro, num político, me perdoem, eu esqueci o terceiro. No carpinteiro, ele conversou, atestou a habilidade toda física e operacional e toda a habilidade material, porém identificou ali uma característica nele que ele era muito presunçoso. Achava que ele poderia resolver todos os problemas com todas aquelas ferramentas dele. Ele falou, muito bom essa história não, né? Como que ele vai conseguir consertar um problema de, sei lá, né? Ali de carpintaria, do cotidiano. Emocional com carpintaria. Acho que não, hein? Não sei. Tudo bem. Foi pro político, né? O político ele falou assim, não vou nem entrar no mérito, porque não tem um parâmetro. Foi ao terceiro, me perdoem, eu me esqueci. Não, mas acho que o contexto não vai... Foi no terceiro,
e também identificou que ele não sabia de tudo. Ele era muito mais egoísta, vaidoso, orgulhoso e não percebia. Ele voltou na deusa, né? Ele voltou a quem ele nomeou, o humano mais, né? O ser humano aí mais sábio, mais inteligente, e falou assim: olha, eu sou realmente o mais sábio. É? Mas como? Você disse que não era. Por que você está me dizendo agora que você é? Porque eu sei e nada sei. Que simplicidade, que humildade de falar, não sei, não sei. Não tenho todas as respostas, não tenho todas as soluções. Sou falho ainda, preciso melhorar, né? Não consigo, com toda a minha sapiência, com todo o meu estudo, eu não adquiri todos os conhecimentos de tudo. De todas as áreas, né? Volta um pouco naquele especialista que eu te falei, do parafuso. Sim. Ah, eu sou especialista, mas aí o parafuso em si, a matéria, por alguma questão, parou de funcionar, ele travou. Não foi humilde de tentar enxergar de uma outra forma. Então, pobre de espírito, aquele que é humilde, que aceita que não está completo, que tem o que se melhorar. Então, bem-aventurado, feliz aquele que sabe que a todo momento, até para aquela lição que ele acha que entendeu, pode ter uma experiência, uma atividade que essa lição não vai solucionar. Tem uma história de um rapaz que ele tinha um escritório de contabilidade e ele era amigo do Chico Xavier, né? Aí ele chegou nesse escritório, tava todo detonado, alguém tinha entrado lá e roubado tudo dele. E ele tinha reunião com o Chico à noite no centro, né? E aí, ele olhou, tinham roubado tudo do escritório dele. E ele foi pro centro, cabisbaixo, né? Não falou nada. Mas aí o Chico chegou pra ele e perguntou: e aí, por que você tá assim, né? O que houve? Aí ele: não, entraram lá no meu escritório, roubaram tudo que era meu, tal. E aí ele contou e ficou aguardando o que o Chico ia dizer, né? Aí o Chico abraçou ele e falou: ô, meu filho, é tão bom devolver, né? Então quer dizer... Primeiro que vamos ver de outra visão, por outra visão, né? Por outro prisma, né? Então quer dizer, a gente... Era teu por quê? Porque tu pagou? É isso? Não, talvez numa outra existência... Mas, na verdade... Em existências anteriores, talvez ele era aquele que roubava. Na verdade, pode ter tido consequências, né? Hoje... Isso é consequência de uma situação... Isso, então na anterior ele roubava. Nessa ele se vê como vítima, mas ele só tá devolvendo, né? Ele se tratando de Chico, provavelmente já sabia, já tinha a ideia, com toda a visão dele, todo o poder, toda a mediunidade, de entender, mas aquele cidadão ali, ele tá passando por essas situações porque... Isso, né? Porque muitas vezes a gente tem que estar do lado de lá para entender, né? Aquele que faz o mal, às vezes ele não vai entender só com uma lição, com mais, né? O ensino às vezes só vai ficar fixado quando ele estiver do lado de lá. Quando ele, né? Quando nós mudar a peça do tabuleiro, né? Mudar a peça do tabuleiro. Quando nós formos as vítimas, a gente tá só quitando, né? Isso, porque você se recusa a fazer e continua fazendo, recusa a fazer. O que a divindade faz? O que a espiritualidade providencia? Não, tá bom. Realmente, eu acho que você ainda, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai pro outro lado agora. Isso. Vai lá. Toma. E a gente... Caramba. Aí por momentos, você fala assim, poxa, caramba, mas eu não fiz nada nessa vida. O que você falou, não foi nessa, na outra. Agora você tá sentindo o que você fez os outros sentirem, né? E, ó, você já está humilde, você já se abriu, você sabe que você precisa melhorar, então tenha paciência, porque vai doer, né? Vai ter trabalho, mas a felicidade é o seu fim, né? O fim no sentido, você vai ser feliz, não é que vai ser plenamente feliz, porque aí é um processo que não acaba nunca. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, os que procuram justiça. Todos esses estão debruçados com sentimentos de
você é assim, você está sofrendo, chorando, sentindo fome, sentindo sede de justiça, sentindo, como eu disse... Que tem uma resignação, né? Porque você já identificou, porque você já entendeu Cristo, porque você está num processo de limpeza. E a limpeza é trabalho. Um trabalho que dá dor, que dá cansaço, que dá situações que você vai chorar, que você vai ficar cansado fisicamente, que você vai ficar com fome, com sede, espiritualmente falando e fisicamente falando também, né? Você vai ter problemas que você vai denotar os teus valores todos, mas o choro vai vir. O choro para limpar, para externar. Já começou um processo de reforma íntima. Processo de reforma íntima, assim, eu acredito muito agora aqui que quando acontece, quando a gente chega nas primeiras vezes no centro, ou qualquer outro sentido espiritual, mas aí comigo foi assim. Qualquer templo, quando chega né? no centro, começa a tocar uma música ou a palestra, como você falou, e ali você verte em choro. Todo o processo já começou, da aflição, o Cristo, ele está no comando daquilo ali tudo, não precisa falar nada. A humildade, você se fez humilde, porque você se abriu. Só por ter se permitido você chegar foi até manso, lá, né? Porque você aguardou, porque é um processo que você precisa de tempo, aguardar, de mansidão. E agora, parceiro, você está tendo trabalho. É isso realmente o que vai te mudar. Segundo, né, toda a moralidade do Cristo, ele te fortalecendo, te mostrando, e ele viveu tudo isso. Ele está escrito tudo isso. Isso tudo é um processo. Lembra no começo? É continuidade. É que você está dando continuidade. Caramba, então por que eu choro? Por que eu fico... Porque você está sentindo parabéns. Não tem nada de errado. Parabéns, você é sensível. Uhum. Não, qual é o problema, né? Saindo um pouquinho de lado, o homem não pode chorar. Por que não pode chorar, caramba? Depois desse conhecimento, chora. Eu choro porque, pô... Tem uma música do Racionais... Porque fica uma coisa no teu corpo querendo ser agressivo na mente e fica o espírito ali, tipo assim, calma, paciência. Não, na música do Racionais ele fala, até Jesus chorou. Então, quem dera eu não vou chorar, vai chorar. Começou um processo de expurgar, de reforma íntima. Um processo com todos esses ensinamentos. Né, o sermão são os ensinamentos. A gente pode ser pacificador no nosso ambiente de trabalho, né? No nosso meio social, para que sempre que surge, né? O Chico diz, né? Para que a gente seja, Chico Xavier diz assim, que a gente seja terminadores de fofoca, né? Sim. Porque se chega, eu imagino assim, chega algo poluído aqui, eu não preciso já passar para frente aqui, né? Que termine em mim, né? Termina em mim, acabou, não precisa, tô sendo muito passar disso. Tô sendo pacificador, não né? Passar disso. Se chegar em mim, eu tenho o poder de acabar com aquilo. Uhum. Que não é bom, acaba. Tem uma passagem de Chico, que ele entra na casa e os dirigentes estão aí discutindo as atividades e explanando aí, passando o pensamento deles sobre tal situação que está acontecendo. E aí Chico fala assim, olha, pessoal, se vocês não vão lá ajudar, melhor ficar quieto. Melhor não dar uma opinião, porque é muito tranquilo eu estar aqui falando do outro. Uhum. Você não sabe o que está ali realmente as dificuldades, se envolvendo. Você não sabe. Você tem uma ideia. Aí entra aquela história lá, real ou virtual? Uhum. É virtual. Porque quem vai lá operar, quem vai praticar o evangelho, quem tem a oportunidade de fazer ou não, é uma oportunidade individual, sou eu que estou ali, e ali eu vou ter condição ou não de fazer ou não
segundo o meu livre-arbítrio ou não, entendendo ou não. Muitos seres aí, muitas pessoas não têm conhecimento bíblico ou conhecimento do Cristo, mas têm uma moralidade tremenda e conseguem operar em qualquer ambiente, desde os mais simples aos mais elaborados, sem conhecimento religioso. Por vezes eu imagino assim, algumas concepções religiosas já entenderam essa questão e estão indo para outra, né? Não colocar nomes, porque eu também não tenho conhecimento. Mas, poxa, já entendeu essa moralidade toda e está indo para outra. Que bom. Se está fazendo bem, se não está pulando esses dois aqui, os principais, amar a Deus e amar a... Tudo bem. Dentro daquele parâmetro justo e bondoso, sempre o maior de todos, se está aqui embaixo, é porque tem alguém que só vai entender desse jeito. Gostaria de saber sobre meu filho, que ele tem um problema renal, perdeu os rins aos 17 anos e fez transplante e perdeu também. Ele passa por muito sofrimento. O que a gente poderia dizer para essa moça nessa questão desses sofrimentos terrenos, né? Lia. Bom, Lia, antes de tudo, né, a gente tem que acreditar que Deus é justo e bondoso. Vamos colocar isso sempre no começo, e no meio e no final. Não tem parâmetro melhor, não tem segurança melhor de acreditar. E se você acredita, aí você também já está com 50%. Também vamos colocar meio que você já está resguardada, tá? Além disso, né, as consequências ou as reações de uma gravidade dessa é porque você, ou seu filho, no caso, ou a família, a espiritualidade nos ensina que são consequências de atos ou de ações anteriores, nessa ou em outra vida, né? Tanto os problemas físicos como emocionais, eles trazem uma anterioridade. Vamos dizer assim, por que nascem crianças, né, natimortas? Porque houve uma situação anterior. Por que eu tenho que viver com uma deficiência? Porque já houve uma situação anterior. Porque se Deus é justo e bondoso, Ele nos cerca de todas as possibilidades de a gente resolver uma específica situação. Então, se a gente tem a segurança, se a gente nos fortalece com a bondade e a justiça de Deus, se a gente mais um pouquinho, se a gente acredita nas lições e nas promessas divinas, né? E nas boas aventuranças que a gente acabou de falar, isso vai trazer só prazer, só vai trazer um gozo futuro, né? Se nos prendermos à vida material, você vai ficar martelando e aumentando a situação. Se eu transportar isso para uma vida espiritual, eu vou dissipar. Sei que isso é uma continuidade, eu sei que a vida espiritual me deu a oportunidade da vida material de resolver isso. Eu sei que na próxima, eu resolvendo isso, eu vou ficar melhor. Não me prendo a isso que está acontecendo. Eu me prendo a uma situação maior, divina, macro, né? Vamos dizer assim, tá bom? Ela diz assim: sou católica, mas durante todos esses anos nunca me senti acolhida. Não consigo entender a forma que é explicado o evangelho. Sinto que não é lá que devo estar. Eu estou errada? Como é o nome também, Carol? Daiane, você não está errada. Se você estiver falando com o coração,
Se você está falando de sentimento, você não está errado, é seu sentimento, é o seu pensamento, não tem como a gente falar que você está errado, né? É aquela coisa, como que eu vou entrar no seu real? É você. E particularmente comigo foi assim, um pouco parecido com isso. Eu tive a minha formação religiosa, né, segundo o catolicismo. Só que não entrava na cabeça, eu não entendia, não ligava. Uma história não ligava com outra, um momento não ligava com o outro, né? As palavras, o tempo, né? Os ensinamentos não. A moralidade, como você disse, a moralidade é uma só. É uma lei divina, é lei de Deus. A moralidade é uma só. Porém, a forma de ensinar e a forma que eu estava conhecendo não me ligava, não dava conexão, não tinha. Além de eu perceber, na época, percebia que de sentir, tá me incomodando isso aqui. Aquela coisa de você não ficar parado na cadeira. E por muito tempo depois, eu vim a conhecer o Espiritismo, né? Vim conhecer a doutrina, fiz a escola de aprendizes e falei assim, agora sim. Tá vendo? Por causa disso, disso. A fé é raciocinada. Então, você não está errada a partir do princípio que você está falando com o seu coração, que você está falando com coisa que você sente. Ninguém está errado como falar que você está sentindo. Está errado se você se toma atitude que gera dor, que gera tumulto, que gera uma ação negativa. E pode ser uma fase também, um momento. Então, você não sente, procura outro lugar. Ou se não procurar, vai em busca de outro lugar e não deixa o que você está ainda, né, ali frequentando. Porque não tem uma fórmula. Não é uma fórmula fechada. Tem o resultado final. O resultado final já tem, a gente já falou, né? É o amor divino. Mas não, Perfeito. fórmula não. O Allan Kardec diz que a melhor religião é aquela que nos faz melhor, né? Faz melhor. E muitas pessoas que chegam até o espiritismo relatam que, quando vêm de outras frentes religiosas, né? Diz que foi porque chegou um momento que as perguntas que a própria pessoa tinha não eram respondidas da forma que a razão dela aceitasse. Então, na própria terapêutica é natural que né, na educação ali, que a gente, a partir do momento que a gente aquelas respostas não nos preenche, a gente vai atrás vai questionar. Vai questionar. Procurar. Então, as portas do espiritismo estão sempre abertas para todos, de todas as religiões, possam estudá-las. E muitos, quando não tem esse preconceito, né, de estudar, lê o livro dos Espíritos, lê o Evangelho e fala, caramba, olha, curioso, Kardec pensa igual eu.